Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma sexta-feira que estamos aqui, 51 dias, irmãos, glória a Deus. Feliz, por estarmos aqui rompendo, todos os dias nesse tempo de devocional. E eu quero convidar você para estar comigo, São 51 dias, desde o dia 1º, que todos os dias às 6 horas nós estamos aqui, nos debruçando sobre a palavra, tendo esse tempo, meditando nos livros, entendendo o que o Senhor tem a tratar conosco, e tem sido, assim, sempre um tempo muito precioso. Então, eu quero incentivar você, convidar você a fazer a leitura bíblica, ter esse hábito, Eu não sei aí quantos dias precisa para se tornar um hábito, mas nós já estamos a 50, então eu imagino que temos rompido, e isso já tem se tornado um hábito na nossa vida, e tem sido abençoador. Então, convido você a fazer a leitura. Nós estamos, na nossa leitura de hoje, é Levíticos, capítulo de número 22 e 23. Se você ainda não fez essa leitura, após aqui a live, convido você a ter esse tempo com a palavra, vá direto na fonte, Por mais que aqui ministremos um pedaço do texto, escolhemos ali algo, mas o intuito maior é incentivar que juntos possamos ler a palavra, ter esse tempo com ela. Isso é abençoador. Amém, meus irmãos? Ontem nós falamos, irmãos, sobre a questão do sacerdote, algumas leis que o povo judeu, Então, isso é importante lembrar, irmãos, que essas leis que estamos lendo, eles se aplicam até hoje para o povo judeu, tá? Eles não vivem na sua integralidade porque não tem o templo, mas se um dia o templo fosse reconstruído, eles viveriam. Mas nós entendemos que essas leis se encerram em Cristo. Então é sempre importante reforçar isso, porque às vezes você vai ler e vai falar, puxa, mas a Bíblia não diz? Mas ela está aqui no caráter histórico, apontando para Cristo. Quando nós olhamos a vida de Cristo, muitas dessas leis se encerram. E aí o Novo Testamento, ele reafirma aquilo que Deus ele quer que continuemos a observar. Tá bom? Então ontem nós falamos, irmãos, que o sacerdote ele não poderia ter nenhuma deficiência física. Ele não poderia ser alguém que fosse amputado, que tivesse alguma deficiência. Não, ele tinha que ser alguém perfeito. E aí, quando a gente olha isso nos dias de hoje, soa como preconceituoso, porque é exatamente o inverso, Rafa, que nós hoje pregamos, Não, você quer incluir a todos, todos podem estar, Mas tinha aqui um símbolo. O sacrifício de Jesus foi perfeito, Então, aquele que se apresentava diante de Deus, ele precisava ser perfeito. E foi o que Cristo fez, quando se apresentou diante do Senhor. Ele foi perfeito. E aí o que é lindo no texto é que se na casa, então um filho de Arão, um filho dos filhos de Arão tivessem um defeito físico, eles não podiam se apresentar, mas eles podiam comer na mesa, junto, do sacrifício ali que era entregue, parte era do sacerdote. E é o que nós hoje desfrutamos, Jesus, um dia que ele vai contar aquele texto do grande banquete, ele chama os mancos, os que tinham deficiência, para sentar à mesa. E é a nossa realidade. Nós somos imperfeitos, falhos, todos, não há ninguém que possa dizer eu sou perfeito. Somos imperfeitos, mas Deus nos convida a sentar à mesa com Ele. Isso é maravilhoso. E hoje, irmãos, o texto ele vai tratar sobre como o sacerdote deveria administrar as ofertas que recebia. Então isso ele se aplica aos nossos dias quando olhamos para o ministério, o ofício daquele que administra a instituição, a igreja, o recurso que recebe dos irmãos. Então é importante olharmos, a palavra ela trata, e é hoje isso que Deus quer falar conosco. Levíticos capítulo 22, verso 2 diz assim: diga a Arão e seus filhos que tenham muito respeito, olha isso, pelas ofertas sagradas, que os israelitas consagrarem a mim, a fim de não desonrarem meu santo nome. Eu sou o Senhor. Quando lemos isso aqui, irmãos, até o versículo 16, Deus ele vai falar sobre isso. Ele vai falar que aquele que administra, então aqui quem era que administrava as ofertas? Era o sacerdote. Então o povo já tinha a instrução de Deus, que era
tinha, né, já lemos isso, né? O momento do holocausto, o momento da oferta pelo pecado e também a oferta de gratidão. Então o povo tinha a sua plantação, eles ainda estavam no Egito, né? Saído do Egito, estavam no deserto. Mas Deus já estava orientando para quando eles chegassem na terra prometida. Né? Então, eles deveriam fazer essas entregas. E quem receberia isso era os sacerdotes. Então, eles deveriam, né, fazer isso com zelo, com cuidado, porque a oferta não era deles, a oferta é do Senhor. Se pensarmos hoje, irmãos, né, aplicarmos hoje nós recebemos, né, os irmãos, é claro, os irmãos adoram junto, essa é a principal oferta de adoração, é a nossa vida, é quando nós estamos aqui orando, falando com Deus, nós entregamos hoje a nossa vida em adoração, mas também, né, como a nossa vida envolve os nossos recursos, também entregamos os nossos recursos, entregamos oferta, em dinheiro, entregamos todas essas coisas. E para quem administra, e aí, irmãos, eu visto a carapuça, né, que sou pastor, eu preciso, irmãos, ter seriedade. A Bíblia diz que aquele que administra o recurso precisa ter seriedade, zelo pelo aquilo que os irmãos entregam. Por quê? Porque é do Senhor. Então não pode tratar como se fosse seu, não. Né? Assim, seu no sentido de fazer o que você quer. Você precisa fazer isso com muita seriedade, com muita honestidade, né? Então, com muita transparência. Né? Para quê? Para que os irmãos que entregam, né, que fazem isso ao Senhor, continuem fazendo com alegria. Então, é isso que o Senhor está dizendo para os sacerdotes. Ele está dando uma advertência, falando, olha, vocês tratem bem. Por isso que a palavra ela é perfeita, irmãos, porque ela trata em todos os aspectos. Ela trata, irmãos, em todos os detalhes da nossa vida. E aqui está tratando conosco, né? Então ele está dizendo assim, ó, sejam diligentes, sejam cuidadosos com aquilo que você recebe. Mas também ele vai falar, irmãos, sobre a oferta do povo também, né? Quando o Senhor, quando a pessoa ela enviava lá o sacrifício, né? Ele era queimado, e aí o Senhor vai dar orientações de como essa oferta, Renata, deveria ser. A oferta não poderia ser entregue de qualquer forma, irmãos. E isso a gente precisa ter em mente, porque às vezes nós achamos que é simplesmente colocar um recurso dentro da salva, ou passar, hoje nós temos meios eletrônicos, né? Nós achamos que é só simplesmente isso, ou simplesmente ir num culto, ou ir numa igreja. Mas vai muito além disso. O que Deus esperava do povo? E olha a orientação de Deus. Que o povo pegasse o melhor. Porque aqui é um símbolo, né? Quando a pessoa pega o animal, né, era um cordeiro, um novilho, ele precisava ser macho e ele não poderia ter defeitos. É o mesmo conceito que nós falamos ali da pessoa que entrava, do sacerdote. O animal que seria sacrificado em holocausto, em adoração ao Senhor, ele não poderia ter defeito. E aí olha o que Deus vai falar aqui, ó. Levíticos 22, 19 e 20. Só será aceito se o animal oferecido for um macho. E olha só, sem defeito. Poderá ser um boi, um carneiro ou um bode. Não apresentem um animal defeituoso, pois o Senhor não o aceitará em favor de vocês. Irmãos, vamos pensar como era a cena. Alguém ia lá no seu rebanho, pegava o animal, novilho, cordeiro, bode, e ia levar. Você sabia que aquele bode ia ser cortado, morto, ia ser queimado boa parte dele. E aí o que Deus está dizendo assim, ó, você vai lá e vai pegar um bode sem defeito, um bom bode. Em alguns momentos Deus vai falar, nós vamos estudar isso mais para frente, o melhor, né? O melhor que você pode. Nós lemos lá quando vimos em Gênesis que Abel vai oferecer, ele pegou o mais gordo, né? E normalmente, irmãos, eu não sou dessa área, mas eu acredito que quando eles vão se reproduzir, eles recebem a genética do pai. Então, o que Deus estava dizendo, vocês precisam confiar em mim. Entregue o que tem de melhor. Faça o seu melhor. Não olhe assim, ó, para o seu rebanho e pega aquele ali, ó, já que vai queimar mesmo, pega o defeituoso, pega o manco, pega o cego, pega aquele ali que já está perto de morrer. Não, pega o melhor. Irmãos, isso tem que acompanhar a nossa vida em tudo que vamos fazer, e principalmente na nossa oferta ao Senhor.
Isso aplica, irmãos, nas nossas vidas. Nós precisamos, quando a Bíblia está tratando hoje, né? E eu sempre falo, você entrou hoje aqui, é que Deus quer falar isso com você, quer te instruir sobre isso. Então, Deus está nos instruindo, irmãos, como ofertarmos, como entregarmos. Não, irmão, faça de qualquer forma. Não, irmãos, fique olhando, sabe assim, olha, eu vou, hoje isso aqui já é muito. Não, não, entregue sempre o seu melhor. Entregue o melhor que Deus preparou, porque foi isso que Ele orientou no passado. E aí eu vou trazer aqui, irmãos, algo que reforça aquilo que Deus fez. Um princípio que nós vamos considerar é o que está lá em Levíticos 22, 32. Ele vai dizer assim, ó: não desonre meu santo nome, pois demonstrarei minha santidade no meio dos israelitas. Eu sou o Senhor que santifica. O que ele está dizendo assim? Olha, eu sou o Senhor que estou com vocês. Não desonre. Não ache que eu não estou vendo. Sabe? Seja santo como eu sou. Eu estou caminhando com vocês. Eu estou mostrando para vocês o meu caráter. Então, caminhe junto comigo. Seja como eu sou, porque eu quero abençoar. Eu quero estar no meio de vocês. Eu quero ajudar vocês. É isso que Deus está dizendo. E aí, quando nós vamos olhar no Novo Testamento, a pergunta seria, pastor, mas isso se aplica? Né? Nós já estamos aprendendo, né, irmãos? Que quando olhamos o Velho Testamento, nós precisamos ir lá no Novo e ver se Deus ele continua exigindo isso. Se Deus continua, se isso era uma lei apenas para o povo de Israel. E aí, irmãos, em Atos capítulo 5, que está lá na Nova Aliança, você vai ter a figura de Ananias e Safira. Que, qual era o cenário? Né? A igreja estava começando a se formar. E ali as pessoas tinham suas propriedades porque elas tinham uma expectativa grande da volta de Jesus. E elas começaram a vender suas propriedades, colocavam nos pés dos apóstolos para que eles administrassem, né? E as pessoas movidas por fé e pelo Espírito Santo estavam fazendo isso. Ananias e Safira falaram assim, olha, nós vendemos a nossa propriedade e entregamos tudo. Só que não. Olha só, a propriedade era deles. Era deles. E eles mentiram, falaram que fizeram uma coisa que não fizeram. E aí Pedro, quando olha, fala, olha, vocês estão enganando o Espírito Santo. E aí, assim como Abiú e os dois filhos de Arão, né, Nadab e Abiú, morreram, também Ananias e Safira. E aí, às vezes, a pergunta fala, poxa, mas por que Deus matou esses homens? Né? Eu falei da outra vez, quero reforçar aqui, irmãos. É a matriz, né? Eu entendo que Deus ele estava ali dizendo qual é a forma, qual é a regra, Guga, que ele quer que aconteça. Então, quando Deus ele está colocando a regra, a forma, ele não pode dar margens. Isso é uma compreensão, é teologia, tá, irmãos? Não é o que a Bíblia diz, mas é a leitura que eu faço. Deus não está dando margem para que lá na frente fale assim, olha, mas Deus... Não, essa é a forma. Porque Deus ele é justo. É claro que o Senhor ele é misericordioso conosco, né? Não quer que eu e você se percamos, mas ele vai colocar a sua lei, a sua regra, e ele está dizendo, olha, seja justo com aquilo que eu dei a vocês, seja fiel com aquilo que eu dei a vocês. Então, quando lemos esse texto aqui, irmãos, o que Deus está nos chamando? Está nos chamando a fazer isso, irmãos, com seriedade. Carlos, Deus está nos chamando a entregar, irmãos, a nossa oferta, a nossa adoração com seriedade. Faça isso com seriedade diante do Senhor. Não olhe para isso como apenas um ato de colocar algumas notas de um envelope ou passar ou fazer uma chave Pix. Não. Faça isso com entendimento, fazendo isso para o Senhor. E quem administra? Faça para o Senhor também, com seriedade. Né, com compromisso com aquilo que recebeu, porque é isso que o Senhor ele determina, né? Já no capítulo 23, irmãos, que é o último capítulo que lemos, Deus vai orientar sobre as festas, irmãos. E você vai ver que Deus ele teve um cuidado, irmãos, com o povo. Às vezes a gente fazendo uma leitura rápida, você não se atenta a isso, irmã Luzia. Mas pensa, o povo era escravo no Egito. O povo estava escravo, irmãos. Escravo não celebra, irmãos. Escravo murmura. Escravo não faz festa, escravo murmura. Isso é importante. Escravo murmura. Se você tem murmurado muito, é porque tem vivido uma vida de escravidão. Escravidão, às vezes, do trabalho. Escravidão, às vezes Deus já te libertou, mas você ainda vive com a mente no Egito. Porque quem é livre, irmãos, celebra. Isso é importante. Deus está aqui falando para o povo, olha, como eles eram escravos, não sabiam celebrar, irmãos. Deus está dizendo, olha, vocês vão celebrar.
Vocês vão relembrar as coisas que eu fiz por vocês. Vocês vão relembrar as coisas que vocês viveram e eu abençoei vocês. E aí ele começa dizendo assim, e aqui eu quero frisar, eu vou falar o texto, mas quero frisar uma parte só dele. Olha, Levíticos 23:3 diz assim, ó, vocês têm 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais. No 7º dia é sábado, o dia do descanso absoluto e de reunião sagrada. Isso aqui é importante. Não faça trabalho algum, pois é sábado do Senhor e deve ser guardado onde quer que morarem. Eu já expliquei para os irmãos, né, que nós hoje não guardamos o sábado porque não fazemos diferença de dias, mas que o dia do descanso é importante. Mas o que eu quero frisar aqui, que é algo que nós não falamos ainda, é da reunião sagrada, irmãos. Aqui é algo importante. O que ele está diferenciando, irmãos. Ele está dizendo assim, olha, vocês vão ter o tempo do descanso e dentro do tempo do descanso vocês precisam se reunir para prestar culto. Reunião sagrada era o dia que eles iriam adorar, fazer a festa de adoração. Irmãos, hoje é o nosso tempo de congregar, né? Deus, ele orienta a igreja a se reunir. Se você ler o livro de Hebreus, ele vai falar, olha, não deixe de congregar, como é o costume de alguns. Então, a Bíblia está reforçando, irmãos. O Senhor está estabelecendo a igreja. Em Atos você vê a igreja se reunindo, o Senhor acrescentando pessoas. Por quê? Porque era o propósito de Deus que nós nos reuníssemos. Então, irmãos, quando a igreja ela começa a não se reunir, quando a igreja começa a colocar no dia da reunião, no dia de você estar no momento de adoração, outras coisas, você está desobedecendo aquilo que Deus nos chamou a fazer. Claro, irmãos, isso aqui é uma lei para o povo. Para nós hoje está mais no nosso coração. É uma intenção, mas você precisa entender que é necessário a igreja se reunir, irmãos. É necessário o culto coletivo, né? Então, puxa, mas eu só vou adorar de casa, né? Eu sei que existem exceções, irmãos, pessoas que às vezes estão morando longe, pessoas que às vezes não conseguem estar por causa do trabalho, né? Felizmente estão numa profissão que exige, nós temos as exceções. Mas se você pode, irmãos, nesse dia, né, tire para você descansar. Sim, estar com a sua família. E também, irmãos, não pegue os tempos do seu descanso como se a igreja fosse um trabalho. Como se ir à igreja fosse trabalho. Não, hoje eu vou descansar, nem na igreja eu vou. Não! Não, irmãos. É dia do descanso e das reuniões. Então, nesse dia que você tira para descansar, se possível, tire um tempo para o Senhor, tire tempo de oração, tempo para você ir com a sua família à igreja, convide os seus filhos, sabe? Ah, pastor, mas eles não aceitam, eles não gostam. Convide, irmãos, convide, insista, vai lá, tem um tempo ao lado com a sua família, isso agrada o Senhor, e é isso que ele está dizendo. No dia do culto do Senhor, às vezes você teve uma semana agitada, irmãos, mas não trate esse momento de celebração como um dia de trabalho. Às vezes é assim que tratamos, sabe? O descanso só tem quando a gente está em casa, irmãos, assistindo Netflix. Não, irmãos. O descanso, irmãos, é o descanso da labuta, do trabalho mesmo, do dia que você tem aqui. Daqui a pouquinho, eu sei, eu vou encerrar a live, tem irmãos que estão no ônibus aqui. Eu hoje estou de home office, mas daqui a pouco eu vou encerrar e eu vou logar na empresa e vou começar a trabalhar. Você também está ali, está chegando, às vezes já está até trabalhando. Eu sei que tem irmãs aqui que, né, comentam comigo, já deve estar no trabalho ali, está ouvindo a live e trabalhando. Mas vai chegar o dia do descanso. E no dia do descanso, irmãos, cuide da sua família. Ainda que você tenha os seus afazeres domésticos, mas cuide da sua família. Isso é o que o Senhor está dizendo, agrada ao Senhor. E vá ao culto, tenha tempo no culto, não abra mão disso. É isso que Deus estava ensinando eles, está nos ensinando. Ele também, irmãos, o Senhor vai falar para eles celebrarem algumas festas, eles reconhecerem o que Deus fez, lembrarem o que Deus fez. E aí uma das festas que Deus estabelece é a Páscoa. E a Páscoa, você lembra que foi quando eles saíram do Egito e o anjo da morte passou pela casa deles, né, não matando o primogênito, e eles saíram pelo Mar Vermelho, né, aquela grande festa. Então Deus está falando, vocês precisam lembrar disso aqui. Vocês saíram do Egito com os pães sem colocar fermento e comendo erva amarga, e vocês precisam celebrar isso aqui. Entregar o cordeiro em sacrifício, porque foi isso que aconteceu. Não perca essa memória. O que hoje, irmãos, nós assemelhamos a isso?
a nossa Santa Ceia e o nosso batismo, irmãos. São memoriais diante do Senhor, né? Deus, ele estabelece esses memoriais para que a igreja se junte nesse tempo de adoração. Quando nós vamos à Santa Ceia, o que estamos fazendo, irmãos? Estamos lembrando do sacrifício de Jesus. Irmãos, aquele pão, ele não te cura. Aquele suco de uva não cura você. Não, irmãos. Talvez nós já ouvimos pessoas, ao tomar vai ser curado. Não, irmãos. O que cura é a oração da fé, é o Senhor que pode curar. Mas aquilo é um memorial, é uma lembrança daquilo que Deus fez por nós. Então hoje nós não celebramos o anjo da morte que passou. Não, nós celebramos Cristo, irmãos, que morreu na cruz para nos salvar. Amém, meus irmãos? Então, tenha isso no seu coração. Na Santa Ceia é bem o dia do feriado. É meio dia que eu vou descansar. Irmãos, tenha um compromisso com isso, né? Você vai ter tantos outros feriados, mas tenha o compromisso de estar na Santa Ceia do Senhor, sabe? Celebrando a morte do Senhor para nos trazer vida. Amém? O que é o batismo, irmãos? Talvez você que está aqui não se batizou, né? Não sabe, eu não entendo o que é o batismo. O batismo é uma ordenança de Jesus também, é um memorial diante dos homens que você está dizendo que Jesus é o Senhor da sua vida. É uma festa, é uma celebração. Quando você passa pelo batismo, né, a imersão nas águas, você está sendo batizado no corpo de Cristo. Você está dizendo publicamente que agora você é igreja. E que é a igreja? É o corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? E aí, mas eu vou pegar as festas aqui que o verso 23 ele narra, né? Então ele vai falar que eles deveriam celebrar a Páscoa, eles também deveriam celebrar a festa das colheitas, irmãos. O que era a festa das colheitas? Eles recebiam os frutos, pegavam o primeiro feixe e levavam diante do sacerdote em alegria. E Deus está dizendo aqui, lembrando, eles ainda estão no deserto. Quando eles tiverem a plantação, quando um ano depois, né, que plantasse, 3 anos até, se eu não me engano, que eles iriam ter que fazer isso, eles iriam celebrar. Então, mas Deus estava ensinando, olha, celebrem, agradeça. Irmãos, eu vou aqui traduzir também para os nossos dias. Às vezes Deus dá conquistas a você. Sabe, Deus abençoa você, abençoa a sua casa, né? Você conseguiu lá reformar, você conseguiu comprar um carro. Irmão, celebre, agradeça a Deus, né? Pela colheita, pela bênção que Ele deu a você. Tá bom, meus irmãos? Era isso que Deus estava ensinando o povo. Olha Levíticos 23, 24 ao 25, ele vai falar também da festa das trombetas. Ó. Dê as seguintes instruções ao povo. No primeiro dia do 7º mês, tem um dia de descanso absoluto. Perceba, ó, que Deus está falando, descanso. Será uma reunião sagrada. Olha, descanso para uma reunião. Uma celebração memorial comemorada com toques de trombeta. Não faça nenhum trabalho habitual nesse dia, mas apresente ofertas especiais ao Senhor. Então, irmãos, o que Deus está chamando o povo? Chamando o povo para celebrar, para ter tempo com Ele. Então Deus não é, irmãos, aquele chefe que fala assim, trabalha. Não, Deus está dizendo assim, ó, trabalha 6 dias, mas descansa, celebra. Irmãos, eu nunca fui em Israel, mas quem foi, fala que esse povo é um povo feliz, festivo. As festas, eu já fui num casamento judaico, e aí, irmãos, eles celebram, eles se alegram. Por quê? Porque aprenderam com o Senhor. E nós, que hoje estamos em Cristo, isso se aplica a nós? Sim, irmãos. Deus quer que a igreja celebre. Por isso Ele coloca, sim, os seus memoriais, mas também Ele coloca a nossa reunião dos santos, irmãos. E nós não fazemos isso uma vez por ano, como eles faziam, né? 3 festas uma vez por ano. Não, Deus nos dá a oportunidade de fazer isso diariamente, né? Escolhemos um dia de descanso para fazer isso de forma comunitária, né? Então, é isso, irmãos, coloque isso no seu coração, tá bom? Ele também vai falar do dia da expiação, que é o 23, 28 e 29. Diz assim, ó, não faça trabalho algum durante todos esse dia, pois é o dia da expiação. Qual se fará expiação em seu favor diante do Senhor seu Deus? Todo aquele que não se humilharem nesse dia serão eliminados do povo. O que era o dia da expiação, né, irmãos? Era o dia que o povo ia lá entregar o seu sacrifício ao Senhor. Aqui era um momento de jejum, irmãos. Era um momento de consagração. Deus também espera da gente esse momento de reflexão. Márcia, momento que a gente se reúne, irmãos, agora não é celebração, agora é momento para olhar para nós mesmos, para olhar que somos pecadores, que precisamos do Senhor. Amém, irmãos? Então Deus está ensinando o povo, olha, vai ter momento de festa, mas também tem momento de vocês olharem para si, sabe? Há momento de vocês olharem e falar, não, Senhor, nós somos pó, nós precisamos do Senhor. Amém, meus irmãos? E nós precisamos fazer isso,
né? Nós precisamos reconhecer o sacrifício de Jesus. Deus também estabelece a festa das cabanas, 23:43, diz assim, ó: desse modo celebrarão cada nova geração de israelitas que fiz seus antepassados morarem em cabanas, quando eu os libertei da terra do Egito. Eu sou o Senhor seu Deus. Deus, irmãos, ele tinha a sua forma. Por quê? Porque nós temos memória curta, não é, irmãos? Temos. Sabe, se você perguntar aqui qual é a terceira geração, talvez você não lembre o nome do seu bisavô. A maioria aqui não lembra. Até o nome da sua avó você vai lembrar. Mas do seu bisavô, o que veio atrás ali, você não lembra, porque a gente vai perdendo. Agora, se a sua mãe, quem lembra, provavelmente é porque a sua avó falou, a sua mãe falou, e isso foi ficando na sua geração, na sua família. O que Deus está falando? Olha, eu não quero que isso se perca com a juventude. Eu não quero que a juventude perca. Porque hoje, irmãos, você vê muitos jovens se perdendo de hábitos antigos. Por exemplo, eu falo bênção para minha mãe. Né? Eu não sei se ela está aqui hoje, mas quando eu encontro com ela eu falo bênção, mãe. E irmãos, eu preciso reforçar, porque os meus filhos não falam, mas eu preciso ficar falando: fala bênção para a vovó, fala bênção para o papai. Fala. Por quê? Porque é um ato de honrar, né, aquele que é mais idoso, aquele que é uma autoridade sobre a sua vida. Então, nós aprendemos isso. Se eu não ensinar, não continua. O que Deus estava dizendo: olha, vocês vão ensinar que um dia vocês moraram em cabanas. Vocês moraram em lugares antes de ter as suas casas. E eu cuidei de vocês quando vocês ainda moravam em cabanas ali. Eu cuidei de vocês quando vocês ainda não estavam em casas protegidas por tijolos. É isso que Deus está ensinando. E nós, irmãos, precisamos ter o mesmo coração. Ensinar os nossos filhos que às vezes no momento difícil Deus cuidou da gente. Mas quando estivermos num momento bom, Deus também cuidou. Por isso que eles iam para as cabanas. Por isso que eles olhavam isso, mesmo já tendo as suas casas. Por quê? Porque reconheciam que Deus fez. Tenhamos o mesmo coração, irmãos. Hoje talvez você pode desfrutar de uma qualidade de vida, mas não esqueça quando Deus te ajudou, quando você precisava. Que Deus fez quando você ainda estava lá no Egito. Como Deus libertou você, como Deus cuidou de você. É isso que Deus estava nos ensinando, irmãos. Celebrem o tempo de peregrinação, o tempo que vocês ficaram no deserto. Sabe? Se alegrem por isso, porque Deus cuidou de vocês desse tempo, mandou o maná, mandou as cordonizes, Deus cuidou de vocês. É o mesmo sentimento que nós temos que ter hoje, irmãos, do cuidado de Deus. Se hoje você está passando por um momento difícil, vai ter um dia que isso vai passar. Eu quero dizer isso à sua vida. Vai ter um dia que vai passar. Sabe, um momento difícil bate na porta de todo mundo, mas quando trabalhamos, esforçamos, ele passa. E aí, irmãos, nós vamos fazer o quê? Nós vamos olhar para aquele passado e celebrar o que vivemos hoje, porque Deus nos abençoa. Amém, meus irmãos? Eu quero orar encerrando. Pai, eu quero agradecer, Jesus, por esse tempo que tivemos. Eu quero celebrar, Senhor, todos os meses a Santa Ceia. Quero, Senhor, celebrar, Senhor, algumas vezes o ano batismo, porque entendemos que isso é bíblico e se aplica para os nossos dias. Nos ensina a observar e nos alegrar, Senhor, no tempo de culto, agradecer ao Senhor, louvar, entregar as nossas ofertas, Senhor, e os nossos dízimos com alegria ao Senhor, sem peso, Senhor, sem olhar e falar: não, isso aqui é muito, porque só pode dar muito quem o Senhor abençoou com muito. Quem Deus deu pouco, celebra com pouco, porque é esse o propósito, não é a quantidade, mas sim a atitude, porque nós somos a oferta que agrada o Senhor. Pai, que possamos ter esse tempo de adoração, que possamos, Senhor, nos reunir, Senhor, como igreja no templo, para adorar, para bendizer o seu nome, porque isso agrada o Senhor. E tudo que temos feito, Senhor, é para Ti, é para que o seu nome seja glorificado. A nós, Senhor, administradores daquilo que recebemos, nos dê seriedade para administrar aquilo que é do seu povo, Pai, e fazer isso, Senhor, com sabedoria. Nós agradecemos e Te louvamos, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe. Entrou aqui também o Felipe Castro, glória a Deus, no finalzinho. Eu só quero reforçar para os irmãos que todos os dias às 6 horas estamos aqui. Então, convide mais pessoas. Se possível, tire esse tempo para ficar aqui. Eu sei que o celular aqui vai ficar e vem mensagem. Mas se você conseguir, vamos ter esse tempo aqui junto. Tem sido uma bênção estar com os irmãos aqui. E também, domingo agora, às 10 horas, nós temos a reunião aqui na Avenida do Taboão, 3659. Irmãos, eu peço que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma sexta-feira mais que abençoada, né? E sempre aqui no finalzinho eu vou falar: reage aí, né? Dá um glória, manda um amém, manda
manda uma mãozinha, só para eu poder ver você aqui, saber os irmãos que estiveram, que depois vai entrando aqui, eu não consigo ver, mas que bom ter vocês aqui, o Ari, o Rafa, a Grace, glória a Deus, Samuel. Mas amém, meus irmãos, vou encerrar aqui, que Deus abençoe vocês. Ótimo dia, tá bom? E ótimo final de semana.